Às vezes você tá assim, lavando uma louça, fazendo alguma coisa, parado num canto, e aí vem aquele pensamento terrível na sua cabeça, que você não sabe nem de onde que veio. Você fala assim, meu Deus, por que eu tô pensando isso? Já aconteceu com você? Se aconteceu, fica aqui, porque eu quero dar uma palavra, eu quero deixar uma palavra com você que me ajuda muito nesses momentos, né? Eu vi até uma frase esses dias que diz assim, você não pode impedir que o pássaro pouse na sua cabeça, mas você mas você pode impedir que ele faça ninho. Então, esses pensamentos, você não tem controle sobre quando eles chegam, mas você tem controle de aceitá-los ou não. E eu separei algumas palavras que falam sobre pensamentos. Em Romanos 12:2, olha só o que fala aqui, ó. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso significa? Que muitas vezes você está vivendo do passado, você está com a mente cheia, pesada de coisas antigas, de coisas que te aconteceram, de coisas que você viveu, que fizeram com você, que você fez com outras pessoas, e aí você aceitou Jesus, você está na igreja, você está congregando, mas dia sim, dia não, vem aqueles pensamentos. Sabe? Aí vem, ai, porque eu fiz isso, ai, porque fulano fez aquilo, ai, porque ciclano não sei o quê. A Bíblia chega nesse pensamento teu, sabe, nesse ninho, e fala assim, ó, transformai-vos, sabe? Renova a tua mente. Pensa em coisas do alto, em nome de Jesus. Eu tenho uma certa tendência, eu reconheço que eu tenho uma certa tendência a estar falando às vezes do passado. Ah, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e aí eu olho pra dentro de mim e penso, eu já venci isso, né? Que seja pra contar uma experiência, que seja pra contar um testemunho que foi, que Deus me ajudou a superar aquilo ali, mas não pra ficar remoendo, sabe? Você ficar ali, ah, porque você não sabe o que aconteceu comigo, ah, porque na minha infância, não, transformai-vos, sabe? Desmancha esse ninho da sua cabeça, né? E aí outra coisa também sobre pensamento é quando você tá pensando algo e aquilo tá te fazendo muito mal. E só que você acha que aquilo ali é natural, é normal. Aí faz uma pergunta pra você mesmo sobre esse pensamento que tá te fazendo mal. É de Deus? Foi Deus que colocou isso no meu coração? Será que esse pensamento ele tá aqui porque Deus permitiu, porque Deus colocou? Olha o que a Bíblia diz em Jeremias. Olha só isso daqui. Ó, Jeremias 29:11. Você quer saber se esse pensamento que você tá na sua cabeça aí veio de Deus ou é só mais uma seta do maligno, é só mais um ninho que ele tá querendo formar na tua mente? Olha só aqui, ó. Jeremias 29:11. Aqui é Deus falando, ó. Pois eu bem sei os planos que eu penso a respeito de vós. Aqui nessa versão tá assim, ó, que estou preparando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Então se você tá com pensamento de desistência, pensamento de morte, pensamento de parar com tudo, pensamento de sumir, tá repreendido em nome de Jesus. Isso não vem de Deus. Esse pensamento não vem de Deus. Sabe, põe a mão na tua cabeça e repreende isso, porque os pensamentos de Deus, ao meu e ao seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos, como diz aqui, ó, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então, como Deus vai te dar um pensamento de morte, se Ele está cuidando do teu futuro, Ele quer te encher de esperança. Tem um versículo que diz assim, ó, traga à memória aquilo que me traz esperança. Sabe? Aquilo que me faz lembrar quem eu era, mas o que Deus fez. Me faz lembrar, Senhor, qual foi a grande obra, a maravilha que o Senhor fez na minha vida. E isso me enche de esperança. Porque esses pensamentos, eles atacam, eles vêm quando você menos espera. Às vezes você tá ali, ó, lavando a louça e vem aquele turbilhão de coisa na cabeça, sabe? Então a gente precisa ter muito, muito cuidado sobre como é que se diz? Sobre o que a gente está pensando, né? É como eu falei no começo, você não é responsável pelo pensamento quando chega, mas você é responsável sim de alimentar, sabe? De alimentar isso. É como, por exemplo, você vê uma pessoa bonita, né? E você olha e fala, nossa, fala, não, sai fora, tá repreendido, em nome de Jesus, sai fora, tira isso da mente. Mas não, você fica maquinando. Sabe aquelas coisas que você começa a pensar? É aquele amigo do trabalho, é aquela colega que você encontra no ônibus, é aquela pessoa que você conversa no WhatsApp, sem o teu parceiro saber, sem a tua parceira saber. E aí você fica na sua mente, às vezes você tá indo pro trabalho e tá no ônibus. Ah, se ela falar isso, eu vou falar isso. Ah, se ele falar isso, eu vou falar aquilo. Sabe aqueles diálogos imaginários? Da mesma forma, tem pessoas também que fazem brigas imaginárias na cabeça. Às vezes a pessoa posta alguma coisa, às vezes a pessoa diz alguma coisa, e você já pega aquilo como mal, e fica na sua cabeça maquinando. Ah, fulano postou isso e isso, porque eu vou falar isso e isso, porque aquilo e aquilo. Isso é muito demoníaco. A gente tem que repreender. Então, às vezes, você pensa que não acontece comigo? Às vezes eu tô parada, eu tô costurando, aí vem, caramba, fulano, hein? Nossa, ciclano, aí fica fermentando aquilo, sabe? Então você tem que, na hora, assim, ter acender uma luz dentro de você que te faça despertar. E em mim, ultimamente, né, se vem esse pensamento, a palavra que tem me despertado a sair desses pensamentos, tá lá em Efésios 6:17. É uma palavra que eu amo, mas eu amo demais, assim. Olha só o que tá escrito aqui, ó, Efésios 6:17. Isso aqui vai te ajudar muito, assim como tem me ajudado muito. Efésios 6:17, olha o que tá escrito. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você colocando o capacete não protege? Por exemplo, andar de moto sem capacete é proibido, é obrigatório. Por quê? Porque se bate com a cabeça, bau. Então, se o pensamento vem na cabeça e você deixa, aquilo ali vai te, sabe, vai acabar com a sua mente. Então, toma o capacete da salvação, protege a tua mente, protege o teu cérebro com a palavra de Deus, te guarda desses pensamentos ruins. Então, aqui, ó, em Efésios 6:16, tomando, no 15 ele fala assim, ó, no 16 ele fala assim, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O escudo protege o quê? O coração. Né? E aqui no 17 vem assim, ó, e tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, vem na mente. Se você não tá com o capacete protegendo a tua mente, vai descer pro coração. E aí sai pela boca e já era.
Então tome muito cuidado, tome muito cuidado. E aqui, ó, essa aqui, ó, é uma palavra que me protege muito desses pensamentos. A gente tem que, a Bíblia diz assim, para você meditar na palavra, né? Em tempo e fora de tempo. Não é que você vai ficar um doido agora, religioso, berrando e falando, não, medita na palavra. O que está escrito em Filipenses 4. Olha só o que está escrito aqui, ó. No Filipenses 4 e 8. Isso aqui, pra mim, é uma palavra que tem que me ajudado muito. Como eu disse, né? O capacete que eu tenho usado na minha cabeça contra esse tipo de pensamento de guerra, de contenda, de discussão, de fofoca, de intriga, de tomar satisfação. Meu, toma muito cuidado, porque isso não vem de Deus. Deus não quer que a gente viva em contenda. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então por que é que eu vou ficar agora pensando, maquinando a frase perfeita? Sabe quantas vezes você já pensou, por exemplo, numa discussão, você falar tudo que você pensa, bater a porta e sair andando? Como aquelas novelas mexicanas, né? Dar a palavra final, checkmate. Para com isso, tá repreendido em nome de Jesus. Toma muito cuidado. Olha só, o capacete que eu uso sempre, né? E Deus tem me ajudado. Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, se você agora tá indo pro serviço, ou tá ouvindo aí, sei lá, na tua cama, ou tá lavando a louça, ou não sei, você chegou nesse vídeo e você tá pensando em alguma coisa que tá repetidamente na tua cabeça, passa por essa peneira. É limpo, é puro, é honesto, tem algum louvor? É de boa fama? Se tem, se passa por essa peneira, se tem alguma virtude, aí você pensa. Agora, se é de contenda, de guerra, de intriga, de fuxico, se teu dedinho tá coçando pra mandar uma mensagem no WhatsApp pra falar assim, sabe o que fulana disse? Sabe o que fulano falou? Meu, tira até o Wi-Fi, porque isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Ó, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Que você possa ficar com essa palavra no teu coração, que o teu pensamento seja voltado para as coisas do céu, para as coisas do alto. Sai fora, sai fora. Há uns anos atrás, eu estava até comentando com meu filho, acho que tem uns 2 anos mais ou menos, eu parei de assistir aqueles programas sensacionalistas que falam assim, porque é sangue, porque morreu, porque matou, porque não sei o quê. Isso faz um mal tão grande, mais um mal tão grande. A tua mente fica, sabe aquilo que fica ali, ó. Porque fulano ainda não ciclano, porque Beltrano traiu Beltrano, porque ciclano não sei o quê. É tipo música de traição, de bebida, essas coisas. Entra na tua mente e vai ficando. Então, tem uns 2 anos que eu parei de ver esse tipo de vídeo, de programa, até na TV mesmo, eu tava trabalhando e colocava lá, é legalzinho. Porque eles falam uns negocinhos engraçados. Não é não. Aquilo ali, ó, enche a tua mente de lixo. Então, toda vez que alguém chega perto de você, você já pensa que aquela pessoa vai te fazer o mal. É claro que a gente deve vigiar e orar, mas andar 24 horas pensando só em tragédia, em coisa ruim, em pensamento de morte, não vem de Deus. Não vem de Deus. Então, vigia. Amém? E aí, ó, aqui para encerrar, né? Em Jeremias 17:10, olha só, Deus, né? Depois que eu falei de tudo isso, de pensamento, de mente, o que você pensa, o que você deixa de pensar, Deus está dizendo aqui, ó, em Jeremias 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho a mente, e eu provo o coração, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, se você é aquela pessoa que pensa coisas ruins o tempo todo, mas aí faz uma boa ação para ficar bem. Sabe aquela pessoa que vai lá, cada um, mas dá uma cesta e faz uma selfie, presenteia alguém ou faz alguma coisa e tudo ele tem que mostrar, ele não faz nada que não seja na frente de outra pessoa para mostrar o quão bom ele é? Cuidado. Porque Deus, Ele está sondando a tua mente, Ele está sondando a minha mente, até a intenção desse vídeo. Deus está me sondando agora. Por que que eu estou fazendo esse vídeo? Então Deus, Ele tem sondado a nossa mente e o nosso coração. Tudo que você for praticar, toda ação que você for ter, né? Tem uma pregação de uma pastora que eu gosto muito e ela diz que a moça, eu vou resumir para não ficar muito longo, mas ela estava falando sobre intenções, né? Sobre pensamentos e intenções. A moça tinha feito uma coisa muito errada, e aí a líder dela a corrigiu, e ela não se arrependeu. Mas aí ela fez um pavê bonito, uma sobremesa, e levou para eles comerem depois do ensaio. E a líder dela falou assim para ela, qual é a tua intenção por trás desse pavê? Você tá querendo me agradar? Então é mais ou menos isso. Seria muito melhor que ela não levasse o pavê, e simplesmente pedisse perdão, e se arrependesse do que fez. Ou até levasse, mas sem intenção nenhuma, entendeu? Se arrependa dos seus maus pensamentos, peça a Deus para limpar a sua mente, peça para Deus guardar a sua mente, cuidado com pensamentos de desistir da vida, pensamentos de, ninguém me ama, porque ninguém me procura, ninguém ligou para mim. Se você tá sentindo falta de alguém, não espera essa pessoa ligar, não. Liga para ela, às vezes ela tá tão ocupada e o diabo fica colocando um monte de lixo na tua cabeça, e você fica magoado, e fica chateado, e fica tristinho, sabe? O apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, quando eu era menino, eu andava que nem menino, agora que eu cresci, eu parei com as coisas de menino, e uma das coisas de menino é achar que tá todo mundo, sabe que o mundo gira em torno assim, ó, de mim, porque não me chamou, porque não ligou, porque não tá pensando em mim, porque não sei o quê. Isso é pensamento maligno, entendeu? Limpa a tua mente. Bota o capacete da salvação. Eu tô falando isso por experiência própria. Não pense que a minha cabeça, eu tô falando aqui como se eu fosse a última santa da terra. Não. Não pense que às vezes eu me assombro com os lixos que vem na minha cabeça. Esse dia eu conversei com uma amiga, eu falei assim, às vezes tu pensa umas coisas terríveis. Ela disse, mulher, a gente tem que orar. Eu disse, pois então é mesmo. Eu achava que era só eu. Sabe, esses dias mesmo, eu vi um pensamento tão ruim na minha cabeça, que eu falei assim, sai daqui, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Então a gente precisa ter muito cuidado. Muito, muito cuidado. Então é isso. Revista a sua mente com o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Se revista, se guarde, se proteja. Tem um mal entendido, resolve. Vai lá e fala com a pessoa, manda um WhatsApp. Ou se a pessoa simplesmente não quer também saber, não quer ouvir o seu lado, deixa e seguir em paz, só ora. Mas não guarde pensamentos ruins. O passarinho pousou, você não tem poder sobre ele pousar, mas você tem poder de tanger ele assim, ó.
sabe? Que nem nós de lá no norte, tange pra longe essa bexiga desse passarinho. Não queira esse pensamento. Amém? E é isso. Que Deus abençoe a tua mente. Eu quero fazer uma oração por você. Amém? Senhor, meu Deus, Pai, no nome de Jesus, essa pessoa que chegou até agora nesse final de vídeo, Senhor, de repente ela está passando por pensamentos terríveis, Senhor Jesus, por tentações horríveis, pensamentos terríveis de traição, de abandono, de desistência, pensamento de morte, Senhor. Que o Senhor agora visite a mente dela, que o Senhor venha trazer paz e que seja repreendido todo e qualquer pensamento contrário à tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo seja o guia, que seja o condutor, que seja a luz na vida dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, se tem alguém pensando em fazer alguma besteira ainda hoje, que no nome de Jesus seja frustrado esse plano, que caia por terra toda ação do mal, que seja impedido e que nada de mal aconteça a essa vida. Espírito Santo de Deus, eu te peço, guarda, protege e abençoa a mente, o pensamento e o coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? É isso. Deus abençoe a tua mente, Deus abençoe o teu coração e que você tenha noites de paz. Quando for deitar para dormir, fala assim, Papai do céu. Em Salmos está escrito assim, ó, deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Que a palavra de Deus seja o teu alimento, que seja o teu sustento. Sabe, você não está conseguindo dormir, põe um louvor, põe uma pregação, mas não fica longe de Deus não, tá bom? Deus te abençoe.